A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você vai estar vendo este vídeo. Para quem não me conhece, aqui é o evangelista Adriano Fortes e venho aqui nessa oportunidade para comentar uma lição das lições bíblicas da Betel Dominical desse segundo trimestre, que vai estar tratando aí sobre o tema Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas ao cristão para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. A lição de hoje, que estaremos conversando um pouco sobre ela, é a lição 1, Ordenanças para crer e descer as águas batismais. Essa lição ela será dada no dia 7 agora de abril de 2024. Como eu disse, é a primeira lição desse segundo trimestre, comentada aí por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso bispo Abner Ferreira. O nosso objetivo aqui é trazer dentro do assunto proposto pela revista, trazer um comentário que seja mais para edificação e crescimento espiritual, mas também é pegar aqueles irmãos que às vezes que trabalham por escala não têm a oportunidade de ir pelo domingo de manhã em uma escola bíblica dominical. E a única oportunidade que eles têm é de vez em quando, quem sabe, abrir aí o YouTube e achar uma lição como essa, para que eles possam ser edificados e angariar assim crescimento espiritual para a sua vida, tá bom? Então nós vamos dar aqui, dentro do contexto da revista, dos tópicos e subtópicos, nós vamos estar falando dentro desse assunto, respeitando, é claro, os tópicos e subtópicos, tá bem? Então, o que nós vemos aí, nosso texto áureo, da nossa verdade aplicada, é que, como de acordo está aí o tema da nossa lição, o crer e descer as águas são resultado da obediência às ordenanças de Cristo. Assim nós vemos que a obediência a Cristo aponta para a nossa união com o Salvador. E assim nós temos aí já, dentro do primeiro tópico desta lição, a questão que envolve aí o objetivo, que é mostrar nos 3 subtópicos que envolve esse primeiro tópico, que a salvação é para quem crer em Jesus. Dando uma olhada panorâmica aí no texto de referência, nós podemos dizer que no cumprimento das ordenanças de Cristo, essas ordenanças não só apontam a nossa união com Cristo, como também nos mostra, nessa questão da obediência, em nós ter que nos dispor, termos disposição em obedecer. Olhando para o texto, para o exemplo de João, em obedecer Jesus e batizá-lo, nós vamos ver que quando nós obedecemos à voz do Mestre, nós estamos nos dando a oportunidade de contemplar o sobrenatural de Deus. Vide o exemplo de João. Quando
João obedeceu e batizou a Jesus, o que houve? Aconteceu que os céus se abriu. O Espírito desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba, pousou sobre Jesus. E ao mesmo tempo uma voz saiu do céu e foi ouvida. E essa voz dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então foi uma oportunidade de João contemplar mais uma vez o sobrenatural de Deus. Bem, o batismo nas águas é uma ordenança que, como um ato simbólico, ele manifesta o sepultamento da natureza pecaminosa do velho homem. Para além disso, como nos ensina o nosso comentarista, este é um ato simbólico, porém também é a participação na ressurreição de Cristo, conforme o nosso comentarista usa até o texto de Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 4. Aqui também aprendemos na lição de hoje que quando há uma genuína conversão, quando há uma transformação espiritual, transformação essa que vem de dentro para fora, de espírito, alma, a gente vê no corpo o resultado. Como assim? Nas práticas, ações e atitudes que este novo homem, que esta nova vida transformada vem manifestando. E isso só acontece porque há em nós a obra remidora, justificadora do Espírito Santo. Aí nós observamos que toda essa conduta, todo esse desenvolvimento espiritual, todo esse andar dessa nova criatura, ele é gerenciado pelo mesmo Espírito que nos redime, que nos justifica. E aí é o que a Bíblia diz, que ele nos guiando nesse novo caminho, ele está fazendo aquilo que a Bíblia nos diz, nos guiando e nos ensinando em todas as coisas. Aí nós vamos ver no primeiro tópico a questão aí da salvação, que é para quem crer em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Aí nós aprendemos aqui que para se tornar um filho de Deus é preciso crer. Porém, não é uma crença qualquer, uma crença superficial, ou como se cresce em qualquer coisa. Mas de acordo com Hebreus 11:1, quando fala da fé, é a convicção que é extraída de espírito e alma. Aí sim, é uma crença que sai do mais íntimo de cada um. Assim fica bem claro e estabelecido para nós que Jesus é o Filho de Deus e que para sermos salvos precisamos recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. O próprio João disse que ele veio para os judeus, porém os judeus não aceitaram, rejeitaram. Mas todo quanto o receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, meus amados, a salvação, ela não é uma ação divina de última hora, como se Deus pudesse ser surpreendido, né? Ele mostra o exemplo da questão de que cada cordeiro morto no Antigo Testamento em sacrifício apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o primeiro exemplo de texto que nós temos aí, que aponta para isso, está em Gênesis capítulo 3, versículo 21,
quando a Bíblia vai dizer que Deus fez veste para Adão e Eva, depois deles ter cedido à tentação, essas vestes de pelos de um animal. A Bíblia não mostra e não fala Deus matando um animal, mas com certeza Deus teve que sacrificar um animal para poder vestir Adão e sua esposa. Assim sendo, nós aprendemos também aqui que o caminho para a salvação, ele é feito de passo que nós vamos dando no cumprimento dessas ordenanças, das nossas respostas que vamos dando à ação do Espírito de Deus para com a nossa vida. Ou seja, primeiro se crê e confia e passa a se conhecer. E nesse conhecimento sentimos a obra do Espírito Santo agindo em nós, nos provocando a confessar a Cristo, e depois de então confessarmos a Cristo, passamos então a nos esforçarmos e andarmos em obediência à sua santa gloriosa vontade. E aí nós temos os resultados de João 3,16, que diz que aquele que crê em Jesus não é condenado. Então, nós aprendemos que para se tornar um filho de Deus, é preciso crer em Jesus e receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Assim nós então podemos dizer que a salvação é para quem crê. Este crer nos leva a conhecer a Jesus, e esse conhecer aponta para a nossa entrega e vontade de querer viver uma vida edificada, solidificada e concretizada na rocha que é Jesus. Isso vem através dos ensinamentos de Cristo. Uma vez que passamos a viver esses ensinamentos, nós começamos a ter na nossa vida a transformação. E então passamos a sermos testemunha de Cristo, e como testemunha de Cristo nós passamos então a ensinar a outros discípulos, e vamos a outro levando as boas novas do reino de Deus, e através do nosso testemunho de vida, da transformação que a nossa vida teve, assim nós vamos alcançando outros para o reino de Deus também. Bom, fazendo menção novamente da palavra do bispo Abner, quem conhece confia, quem confia confessa, quem confessa obedece, e o resultado da obediência é exatamente o que eu acabei de dizer acima. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus nos amou primeiro, nos dando o seu bem mais precioso, o seu unigênito Filho. Jesus, ele se entregou por nós, aceitando a cruz em nosso lugar, para que nele fosse concretizada a nossa salvação. Por isso, meu amado, nós precisamos estar confiando nele. E é como diz Pedro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Precisamos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque é ele quem cuida de nós. O Salmos 46 e o versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, fazendo menção novamente da fala do bispo Abner, se cremos é porque confiamos, se cremos é porque sabemos que Jesus é capaz. Se cremos, nós podemos confessar a Ele, pois Ele é o único que tem o poder de perdoar os nossos pecados. E podemos então nos entregar a Ele totalmente em obediência. De acordo com a concluindo o nosso primeiro ponto, aonde nós falamos aí sobre a ordenança do crer, na perspectiva cristã, a fé ou o ato de crer é o alicerce da nossa salvação.
No segundo tópico, nós vamos aprender algumas lições importantes sobre o batismo, sobre a ordenança do batismo, onde nós já começamos a aprender que o batismo, a ordenança do batismo, ela aponta o sepultamento do pecado do velho homem. Aprendemos que o batismo, ele deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, aprendemos também que o batismo é um símbolo público da nossa convenção. Aprendemos também que o batismo, ele é feito por imersão, emergir, submergir, mergulhar a pessoa totalmente em água. Pois esta ação, ela configura o batismo. O batismo, como eu disse, simboliza o velho homem sendo morto, mas também uma nova criatura vindo em Cristo Jesus. Eu falei a respeito do batismo ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma discussão entre algumas denominações, de que o batismo ele deve ser feito somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a discussão deles é porque a maioria fazem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tem algumas denominações que, assim como em Atos, onde os apóstolos batizavam somente em nome de Jesus, elas batizam em nome de Jesus. Aí surgiu então essa discussão se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou somente em nome de Jesus. Seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou somente em nome de Jesus, meu amado. O batismo, ele é válido da mesma forma. Como nós falamos, o batismo é um ato simbólico. A importância do batismo não está somente no ato de se batizar em nome da Trindade ou somente em nome de Jesus, mas no ato que ele traz em sua ação, como acabamos de dizer, o sepultamento do pecado na vida do ser humano e na ressurreição de uma nova vida, confessa Cristo, rendida aos pés de Jesus. E isto é operado pela obra do Espírito Santo nesta vida redimida, justificada e santificada, e faz com que ela se torne esta nova criatura em Cristo. Ainda aprendemos aqui também com este assunto que não se batiza criança, como é realizado em algumas denominações. Por que não se batiza criança? Porque dentro do nosso entendimento, o batismo é um ato de confissão a Jesus. Você crê, recebe e confessa. Quando você para e confessa, você está reconhecendo que você errou, você pecou e que você é carente da misericórdia de Deus. Uma criança, por mais grandinha que ela seja, ela não tem a malícia, ela não tem a mentalidade do que o que ela está fazendo é certo ou errado, é pecado ou não. Por isso a questão do porquê as nossas Assembleias de Deus e outras denominações que seguem a doutrina batismal só batizam a partir do momento que o indivíduo tem o conhecimento de que o que ele está fazendo é certo ou errado, tem conhecimento do pecado. Por último, nós temos aqui também nesse segundo tópico lições importantes que aprendemos com o exemplo de Jesus, exemplo que Jesus deixou a nós quando foi batizado. A Bíblia é bem enfática em dizer que nele não se achou pecado algum. Não se achou nele falha. Então, se o batismo
é para a remissão de pecados, Jesus não tinha necessidade de ser batizado. Mas, mesmo ele não tendo essa necessidade, o fez. E o fez por quê? Para nos deixar exemplo. Então, meus amados, aprendemos aqui que Jesus não necessitava de se batizar, porque ele não tinha do que se arrepender. E por não ter do que se arrepender, por não ter pecado, ele não tinha essa necessidade. Porém, como ele mesmo diz a João, é necessário para que a justiça se cumpra. Aqui nós aprendemos também com o texto de Mateus, falei lá na frente, no texto de referência, quando Jesus desceu para ser batizado ali, Jesus estava colocando um marco no início do seu ministério público. E aí vem alguns comentários que o bispo Abner trouxe para nós como exemplo aí, como do teólogo inglês, teólogo, professor, escritor, exegeta, o R.V.G. Tex, aonde ele escreveu no seu comentário sobre Mateus, bem na introdução desse assunto, que foi publicado pela editora Nova Vida em 1980, na página 39 desse comentário que ele fez sobre o Evangelho de Mateus, que o batismo de Jesus foi uma resposta de Jesus, mostrando o seu entendimento de que tanto João quanto ele próprio tinha papéis específicos no desempenho do plano divino para aquele tempo, para a redenção do homem. O escritor inglês Paul Philip Levertov diz que Jesus, ao se submeter ao batismo, ele estava aceitando a missão e o seu destino que o Pai havia lhe dado. Diz ainda que Jesus, já como membro do seu povo, como parte da humanidade, ele toma sobre si os nossos pecados e no batismo ele os tira de sobre si, dedicando-se ao mesmo tempo à sua santa vocação. O batismo, meus amados, como eu já disse, ele simboliza a morte do crente para o pecado e uma nova vida ressurreta em Cristo Jesus. Portanto, meus queridos, meus amados, aprendemos assim que o batismo vem de crer em Jesus. E esse batismo nos leva a se arrepender. E o arrependimento nos leva ao reconhecimento de nossos pecados, dos pecados que está em nós. E esse reconhecer nos mostra o quanto somos carentes da misericórdia de Cristo, ou seja, ele faz-nos sentir a tristeza por esse pecado que em nós opera e nos leva a tomar a decisão de confessá-los. E então, assim nós alcançamos, através da nossa confissão a Cristo e através da operação do Espírito Santo de Deus, a regeneração, vamos sendo justificados, vamos sendo santificados e então andamos na presença do Senhor em novidade de vida. E essa novidade de vida, ela é manifesta através, como nós vamos ver aí nesse terceiro tópico, na manifestação em minha vida da minha profissão de fé. Por estar operando essa transformação diuturnamente, nós passamos então a viver uma vida de meditação na palavra de Deus. Como resultado desta meditação,
vem o aplicar da palavra. E aí eu passo com convicção a professar a minha fé através dos meus testemunhos, através da mudança de vida que vai acontecendo em mim, através da mudança de conduta, através desta mudança diária que Cristo opera em mim. E aí eu vou vivendo isso até que Cristo volte para arrebatar-nos ao céu, seja no arrebatamento particular ou no arrebatamento em massa do povo de Deus. Essa profissão de fé que é manifesta na minha mudança de vida, ela me leva todos os dias a lutar para não negligenciar a vontade de Deus na minha vida. Assim sendo, eu então procuro não ser desobediente, não ser infiel e etc. E nessa prática, meus amados, nós vamos sendo libertos do poder do pecado pelo poder de Cristo que em nós opera, nos dando convicção deste andar em novidade de vida, como pessoas nascidas de novo, andando em novidade de vida, transformadas, regeneradas, santificadas pela operação do Espírito Santo. Quando nós nos batizamos, nós estamos declarando que estamos reconhecendo a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e que queremos viver em novidade de vida. Assim concluo esta lição com 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram